Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Dr. Josdan e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês uma análise do primeiro episódio da série que eu gostei muito, que chama The Pitt. Ela passa no Max, antigo HBO Max. Eu queria deixar claro que não é uma propaganda, é só uma indicação mesmo, porque me chamou muita atenção a construção da série. De fato, é uma série que fala sobre cotidiano médico, só que ela transmite tão bem, assim, diferente de muitas outras séries que eu tava cansado de assistir, que eram House ou The Grey's Anatomy, e elas mostram bastante alívio cômico, elas mostram bastante cotidiano também, e elas passeiam entre doenças raras, ou romances, ou histórias paralelas, e a parte médica acaba um pouco, né, caindo naquelas mesmices, aquela doença que é tão rara que não faz sentido ele ter feito aquilo. E eu achei muito interessante porque ela tem essa proposta. Depois de assistir alguns episódios, eu assisti os bônus e os extras, né, da série, e eles têm mesmo essa proposta de trazer fidelidade, trazer veracidade às condutas médicas, à rotina, e eles trazem isso de uma forma muito interessante, muito perfeita. Começando com o nome da série se mostra no início, chama The Pit. The Pit, a tradução é basicamente o fosso, ou o poço. É basicamente algum lugar que ninguém quer cair direto, ou ninguém quer ficar lá, ninguém quer estar por lá, basicamente. Ninguém quer acabar caindo lá. E já o título da série mostra como ela é bem assim, direto ao ponto. Como ela é simples e direta. É assim, The Pit, episódio 1. O mais interessante é que os episódios, eles variam com o nome de, tipo assim, horas 7 da manhã. Segundo episódio, 8 da manhã. Terceiro episódio, 9 da manhã. Então, eles demonstram mais ou menos as horas do plantão médico. Então, se você assistir, assim, 12 horas dessa série, você vai estar fazendo um plantão junto com eles. E essa é a parte mais legal, a parte mais interessante. Por quê? A construção da série se dá de uma forma tão dinâmica que você parece que está acompanhando. Ao longo do primeiro episódio, você já consegue perceber isso. E da entrada do protagonista também. O nosso protagonista é o Dr. Robin. Dr. Robin, ele é preceptor, chefe da sala de emergência de um hospital em Pittsburgh. E também por isso a série se chama The Pit. Porque é uma sala de emergência situada num hospital de Pittsburgh. E o nome da série, além de brincar com a questão do fosso e com a questão do lugar onde ninguém quer cair, também brinca com a questão de Pittsburgh, né? Basicamente, foi feito esse jogo de palavras porque é um pronto-socorro em Pittsburgh, no hospital de Pittsburgh, que ninguém quer cair, porque justamente lá a gente percebe no começo da série que é um lugar cheio, lotado, as pessoas não são atendidas com a rapidez necessária, os pacientes estão nos leitos, nos corredores. Então, a gente percebe muitas semelhanças do que são a saúde de lá, que para eles é inadmissível você ter um tempo de espera tão alto lá nos Estados Unidos, né? A gente percebe uma certa comparação, porque lá a saúde deveria funcionar, né? Mas tá lá muitas pessoas nos corredores, a saúde está sendo prejudicada pela má gestão e a gente consegue identificar com os problemas de cá, que é basicamente os mesmos, das UPAs, dos postos de saúde. Então, a gente vê os pacientes tendo essas filas de espera muito altas, os tratamentos que também às vezes são corridos, são tendo que ser feitos em poucos minutos. Então, tem essa identificação, gera essa identificação. Falando um pouco do nosso protagonista, Dr. Robin, ele vai entrar em cena no começo do episódio, escutando a sua música, chegando no plantão, e é muito legal essa transição, porque lembra muito a gente quando tá indo pro plantão, que a gente chega lá e na hora que a gente tira o fone, a gente para de ouvir nossa música, e dá pra ver bem isso claramente na série, a gente consegue ouvir, né? O murmúrio de pessoas reclamando, o PS lotado. Então é bem essa transição interessante que eles querem passar, né? Você começa a perceber, bem-vindo ao seu trabalho, bem-vindo à vida real, ao PS lotado, aos pacientes reclamando. Dr. Robin, ele é o preceptor desse PS, então ele tem que lidar com pacientes, com os casos que forem chegando, com os residentes, que vão estar lá prontos para atender os pacientes também, e com os estudantes de medicina do terceiro, quarto e internato também. Então, nesse primeiro momento, ele vai lá pegar a passagem de plantão do outro médico, que está lá no último andar, o Dr. Jack Abbott, e ele percebe que o doutor está um pouco perto demais do final do prédio lá,
com o olhar no horizonte, um pouco decepcionado, e ele pergunta o que aconteceu. Ele fala que durante a madrugada o plantão foi assim terrível e que perdeu um paciente, um veterano de guerra, e ele estava tipo destruído. A gente sabe, e gera essa identificação na gente também, que esse comportamento depressivo, que lembra, passeia nessa linha tênue entre a tentativa de autoextermínio, né, que a gente vê na cena. Só que a gente sabe que esse comportamento não foi construído da noite para o dia. A gente sabe que os médicos, geralmente as pessoas que trabalham na saúde, têm essa pressão constante, esse estresse contínuo, que faz muitas vezes com que a gente fique assim, desse jeito, totalmente acabado. Então o Dr. Robin pega a passagem de plantão com ele, consegue conversar, trazê-lo de volta à vida real, e ao longo do que eles vão descendo no elevador, eles vão vendo qual vai ser o caos que o Dr. Robin vai pegar agora no pronto-socorro. Então a série começa a apresentar alguns personagens importantes, como a chefe de enfermagem, alguns residentes, o residente favorito, uma residente grávida, e eu não vou falar muito dos personagens agora, porque eles têm o seu próprio desenvolvimento e o seu próprio caráter, personalidade sendo construídos ao longo da série também. Acredito que sejam 4 ou 5 residentes, se eu não me lembro bem, mas eles vão orientando os internos e também vão recebendo ordens do preceptor, que é o Dr. Robin. E eles vão, cada um com a sua característica, vão evoluindo durante a série. A gente também tem os estudantes de medicina, os acadêmicos de medicina. Temos a primeira, a aluna Javad, do 3º ano de medicina. Ela parece ser bem mais nova e realmente ela é. Ela mesma disse que ela estudou muito para estar ali, que ela está ali por mérito próprio. Ela quer buscar seu lugar como estudante lá, sendo mais nova. Aí depois a gente vê que ela é filha de uma cirurgiã muito famosa ali no hospital, mas isso também vai evoluindo ao longo do tempo. Mas a questão é que ela é uma pessoa muito nova, mas ela tá ali e sabe bem a parte teórica das coisas, né? O segundo personagem é o Whittaker. O Whittaker, ele é um personagem um pouco mais acanhado, ele é do 4º ano de medicina, então ele tá um pouco mais tímido, um pouco mais cauteloso. Ele é o perfil daquele estudante que financiou o seu curso de medicina, então depois que ele se formar ele vai ter que trabalhar para pagar. Então ele tá ali para tentar provar para o mundo qual que é o seu lugar, né? Para tentar reafirmar também um pouco do seu aprendizado, um pouco mais do que é o lugar dele ali e para orgulhar a família dele também. Em terceiro lugar, a gente tem a Trinity. A Trinity, ela é uma interna do último ano, eu entendi isso, e ela tá naquela vibe assim, prestes a se formar, quanto mais procedimentos eu fizer melhor, sempre naquela vibe um pouco mais arrogante, um pouco mais segura demais. Então ela acaba passando um pouco por cima dos outros calouros dela, né? Acaba desrespeitando, acaba brincando de uma forma que não é legal, fazendo bullying, etc. E também às vezes acaba passando um pouco durante a série, assim, por cima dos residentes. Isso mostra um caráter muito impetuoso, mas também muito arrogante dela. Então ela também vai tendo uma evolução ao longo da série muito legal. A gente vê 3 personalidades muito diferentes dentro da série que mostram o quanto os estudantes podem ser diferentes. Já no primeiro episódio a gente vê como o Dr. Robin lida com todos esses problemas, né? Como ele tem que lidar com os internos, tem que perguntar para eles, tem que fazer perguntas teóricas para fazer eles aprenderem alguma coisa durante os casos, ele tem que lidar com os casos dos pacientes, ele tem que lidar com os comportamentos dos residentes, com os problemas que vão aparecendo ao longo do episódio. E é muito engraçado como a resolução de problemas não é feita somente da forma médica, né? A gente vê que é muito assertivo a forma médica da série, ela trata muito bem a forma como eles vão lidar com o infarto, como é que eles vão lidar com os procedimentos médicos, mas também eles mostram que para fazer um atendimento de excelência e para fazer um atendimento mais assertivo, eles precisam trabalhar nas soft skills, né? Que seria a comunicação, seria orientar o paciente, sair de uma situação difícil para poder realmente dizer o que aquilo significa para o paciente. A gente vê um exemplo, o primeiro exemplo nesse primeiro episódio é sobre a paciente que ela é do Nepal, então eles precisam identificar qual que é o país dela para poder aí sim falar o idioma dela e para poder interrogar ela, fazer uma história, uma anamnese, correlacionar a anamnese com o exame físico, com o caso, talvez pensar em outras hipóteses diagnósticas. Então isso se vê muito claramente na série e eu gostei muito de ver isso. De fato, não é uma série que a gente vai olhar e vai falar, sim, vou assistir isso no meu tempo livre para desestressar. Mas
ela é uma série boa para você olhar e falar, nossa, quantas semelhanças eu tenho dessa série com o meu dia a dia, e que talvez algumas soft skills ou algumas situações que você já tenha passado, você poderia usar o exemplo do personagem na série para poder sair dessa situação na próxima vez que você tiver. Esse primeiro episódio também traz pra gente certas discussões filosóficas como morte, como processo de não reanimação. Então a gente vê quanto que a gente deve investir no paciente, quando que a gente deve parar de investir. E também foca bastante no começo da evolução do Dr. Robin. O Dr. Robin, ele é aquele médico assim inabalável, assertivo, que é pau para toda obra, pensa em tudo, consegue acompanhar tudo simultaneamente, até mesmo sacrificando um pouco do seu tempo, um pouco do seu bem-estar, tipo, não consegue ir ao banheiro direito, não consegue fazer as suas coisas direito, dá uma pausa, justamente porque muitas coisas demandam a atenção dele. E a gente percebe que ele já teve um antecessor, já teve um chefe anterior que era muito amigo dele, esse chefe anterior dele morreu para Covid na época, e vai desenrolar isso ao longo da série, ao longo dos episódios que eu tô assistindo, mas é uma série muito interessante para você correlacionar realmente o seu atendimento e o seu dia a dia. Ela é bem construída, a movimentação da câmera é bem construída, ela consegue fazer o mínimo de cortes possíveis para acompanhar mesmo as condutas e o cotidiano do Robin andando, de tendo que lidar com duas pessoas ou dois casos ao mesmo tempo. Então, tenta observar isso e tenta observar a simplicidade construída ao longo da série também. A medicina feita num ambiente onde falta recurso, num ambiente onde falta contratação, falta leito, muito quase que idêntica, não idêntica, né? Porque eles têm muito mais recurso lá para usar do que a gente tem aqui na saúde pública. Mas o contexto quase parecido com o que a gente tem aqui, né? Falta de profissionais de enfermagem, falta de médicos, falta de leitos, vagas de UTI, e o pronto-socorro basicamente lotado com um monte de pacientes olhando feio pra gente, demorando para ser atendidos. Tô aqui há 8 horas, tô aqui há 6 horas e nada de me atenderem, que meu caso é mais grave que o dele. Então, tudo isso a gente vê e é o nosso cotidiano. E eu achei isso muito reconfortante. Dentro, assim, de como recém-formado, eu consigo perceber que realmente é caótico quando você não tem as ferramentas certas para trabalhar, quando você não tem uma certa maneira, um certo padrão. Então, eu consigo ficar mais tranquilo vendo que não sou só eu que estava passando aquele caos na minha cabeça. Realmente esse caos existe e a gente tem que lidar com ele da forma mais certa possível e mais assertiva, mais metódica, assim como o Dr. Robin lida com as situações. Não é somente o conhecimento científico que vai ajudar o paciente, mas também é a forma como você conduz cada caso, a forma como você sente o ambiente e como você ensina para as outras pessoas. E é isso que me chamou mais atenção na série, que é uma série bem assim, vida real, entende? E eu tô ansioso para ver os próximos episódios da série. Estão lançando um por semana, então eu tô tendo que... Já tô no sétimo, na 7ª hora de plantão. Não sei quantas temporadas vai ter, mas de fato é bem interessante para você... Não, se você quer fugir do ambiente hospitalar de medicina no seu tempo livre, não recomendo a série. Mas se você quiser mesmo observar e pegar esse comparativo de semelhanças, eu acho bem interessante. É isso, se você gostou, deixa o seu like para me ajudar a trazer mais conteúdo como esse aqui no canal, onde eu te mostro mais ou menos a parte mais prática de como lidar com o paciente, de como lidar com o seu plantão. Você que ainda não tem uma certa prática, não tem as soft skills ainda para poder pegar a malícia da coisa, você que está começando principalmente. Também se inscreve aqui embaixo para receber mais vídeos como esse, ativa o sininho para receber notificação. Quando eu for lançar um novo vídeo, você vai ser avisado. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui, um grande abraço, um beijo, tchau, tchau.